Cantemos ao Senhor. Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico foi para a minha salvação. Aleluia. Leitura do Ato dos Apóstolos 8, de 26 a 40. Naquele dia um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, levando o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreende o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me explique de que um profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Ele prosseguiram um caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 65, 66. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar todos os bem que ele me fez. Quando a ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Evangelho de João 6, 44, 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Naquele tempo de Jesus a multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nos vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora teremos 6 minutos de contemplação do Evangelho. Antes de falar diretamente do Evangelho, sendo hoje dia dos apóstolos Filipe e Tiago, filho de Alfeu ou menor, uma palavra sobre ele certamente de grande importância. Filipe e Tiago, Filipe nascido em Betsaida, aparece sempre em quinto lugar no elenco dos apóstolos. O Evangelho de João, no qual é citado 3 vezes, oferece interessante perfil desse apóstolo deduzido de 2 respostas que ele dá à pergunta formulada por Jesus.
Primeiramente, quando da miraculosa multiplicação dos pães, em face da bem conhecida pergunta: onde compraremos pão? Após ter passado os olhos pela multidão, Filipe refletiu de modo prático: nem 200 moedas seriam suficientes. Durante a última ceia, quando Jesus menciona o mistério da Santíssima Trindade, Felipe intervém bruscamente: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Diante do mistério, ele, como Tomé, deseja tocar com a mão, ou melhor dizendo, ver com os próprios olhos aquilo que o olho humano não é capaz de ver, sem a glória de quem nos fala os teólogos. Foi quando pela última vez o apóstolo se fez presente. Segundo a tradição, quem traz sumário relata seu perfil. Depois de Pentecostes, Filipe se consagra a pregar o evangelho na Ásia Menor, até que chegando aos 87 anos, foi crucificado como Cristo. Tiago, denominado Menor, para distingui-lo do homônimo irmão de João, é primo de Jesus e autor de uma epístola dirigida a todas as comunidades cristãs. Emerge daí a figura de um homem austero e de poucas palavras. Com efeito, é ele quem adverte sobre o comedimento no falar, pois devemos dar contas a Deus de cada palavra supérflua. Com o recuo do século, suas palavras constituem um sinal. Ó ricos, clama contra vós os bens de quem privaste os trabalhadores. Sobre o martírio desse apóstolo, que foi bispo em Jerusalém, após o martírio do outro Tiago, temos notícia da primeira mão, transmitida pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Segundo este, Tiago Menor foi apedrejado em 62, após uma tentativa de precipitá-lo no pináculo do templo. A condenação foi decretada pelo sumo sacerdote Ananias II e se aproveitou do vácuo do poder que seguiu a morte do procurador romano Festo. Tomé ainda não tinha clareza suficiente. Faltava luz para entender a meta e a estrada. Jesus, por sua vez, aponta o caminho. A meta será a consequência na vida de quem seguir pela estrada certa. Não se trata de qualquer caminho. O mundo apresenta becos sem saída, muitas trilhas, caminhos largos sem horizontes, estradas sem direção, cheias de armadilhas. Por serem prazerosas, atraem a muitos. O caminho apresentado por Jesus é ele mesmo, pelo fato mesmo de ser ele a verdade e a vida. Ele não tem somente conhecimento da verdade e da vida. Ele é essa realidade. Toda a sua vida foi voltada para a verdade, manifestada no amor e na misericórdia. Todo o seu ser exprime o que de fato ele é. Outra coisa não ensinou senão sua própria realidade, condição necessária para a salvação de toda a criação. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe demonstra uma certa incompreensão quanto ao mistério da visibilidade de Deus. Seu desejo de ver o Pai faz parte de toda a Sagrada Escritura e da vida de todo homem e mulher sedentos de Deus. Mas esse ver a Deus dessa forma corresponde a uma epifania, uma manifestação divina, uma aparição direta de Deus, algo não permitido do dado histórico. É como se a visibilidade de Deus por meio do homem, Jesus, não tivesse sendo suficiente para revelar a divindade. Por outro lado, existe uma certa convicção da possibilidade de acontecer essa manifestação por meio de Jesus, pois ao soltar a Jesus que mostra o Pai, Filipe está afirmando a ligação de Jesus com o Pai indiscutivelmente. Filipe parece um pouco meio desconectado da mensagem de Jesus. Antes disso, Jesus já havia afirmado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho porque veio do Pai e porque possibilita a comunhão com Ele. Caminho que conduz à verdade e à vida. Caminho que conduz à realização do projeto de Deus. Além disso, Jesus disse que veio do Pai e volta para o Pai. No capítulo 17, ele afirmará ser um pai com o Pai. Ainda mais, toda a sua vida é voltada para o Pai. Tudo o que ele faz, fala para a honra e glória do Pai. Os ensinamentos, os milagres, todas as suas obras são manifestações do Pai, através dele na potência do Espírito Santo. Toda a sua existência humana é uma transparência do Pai. Há tanto tempo estou convosco que não me conhece, Felipe. Quem me viu,
viu o Pai.